vocês. Vou fazer hoje uma dinâmica com vocês, que é assim, ó, eu preciso de pessoas disponíveis aqui, tá? No mínimo 3 pessoas. Nós estamos em pouquíssimos, né? E para isso, porque eu precisava de bastante, porque daí para as pessoas poderem entender o que mais igual Deus vai se responsabilizar, e vocês vão entender no final o porquê dessa dinâmica e da importância dessa dinâmica, que é aquilo que a gente está sempre falando no altar, sobre fofoca, fuxico, diz-me-diz-que, sobre repassar informações. Essa dinâmica que eu queria fazer com vocês, do grande perigo que o obreiro tem quando está metido numa fofoca. O obreiro não pode estar metido em fofoca. E diz que me diz, o obreiro não está metido em fofoca, ele não é obreiro. Ele não está enganjado na obra. Ele está enganjado na obra satânica, de divisão, de qualquer outro tipo, mas menos o evangelho. Menos o evangelho. Paga meu pai! Tá devendo o senhor. Você tá falando de fofoca agora, já tá com o negócio de fazendo fofoca com o nome dos outros, Eu faço mesmo. Com isso, filho. Ah, minha fofoqueira ali, papai, tá fofocando. Pare com isso. Tudo fofoqueira. Não, queira acabar com o seu ministério. Vai, fofoqueira, cuidar da sua tá vida. Querendo acabar com o seu ministério. Vai lavar suas roupas. Vai pagar o que deve a meu pai. Pare com isso! Ele tá enganjado no mundo de divisão, que é um satânico. Então é isso que eu queria trazer nessa dinâmica. Então eu preciso da participação de vocês aqui. Eu vou chamar, vocês já vão entender o porquê dessa dinâmica, tá bom? Vocês já vão entender. Amém? Eu queria chamar aqui na frente, tá? Eu, pastor João, eu vou contar para vocês algo. Então eu preciso de uma pessoa aqui, ó, que se considera ter uma memória muito boa. Tem? Então vem cá. Então a Andressa, ela tem uma memória muito boa. E eu preciso contar algo para ela. Tá? Eu preciso contar, eu sou fofoqueiro, tá? O crente fofoqueiro aqui sou eu. Eu vou contar para ela algo. Agora eu quero a pessoa que também acha que tem uma memória boa. Vem aqui na frente pra gente ver, eu preciso. Vem cá. Tem mais alguém aqui que tenha mais ou menos, assim, que se considera ter uma mente boa? Tem? Ó, encontramos outra mulher aqui, ó. Estamos aqui, irmãos, então, tem mais alguém que queira participar, que tem uma memória boa, e queira compartilhar dessa fofoca da hora? Tem grande fofoca, né? Dá pra vir no Espírito Santo? Não! É uma dinâmica, mano. Não que vocês sejam fofoqueiros, eu só tô, né? Não tem mais ninguém? Chegou do fofoqueiro! Temos aqui, ó. O pessoal que está assistindo é uma dinâmica, é um curso de obreiro, tá bom? É um curso de obreiro. Temos aqui o fofoqueiro Paulo Roberto. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Temos aqui a fofoqueira Daniela. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Temos aqui a fofoqueira Andressa. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Temos a fofoqueira Alicia. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Aqui, irmãos, é uma dinâmica, tá? É uma brincadeira que, na verdade, é algo revelado por Deus. Tá bom? Então tá, você é essa pessoa. Então tá. A Andressa é a pessoa que tem uma memória. Fica ali, Andressa. Tá? A segunda é a Daniela. A Daniela diz que ela é uma pessoa que tem mais ou menos, tá? Tá, não, tu vai ter que sair. Tá? Então, e a terceira é a... É a Lisiane. A Lisiane, ela adora espalhar fofoca. E o quarto é o Paulinho, tá? É o Paulinho. Bom, olha só, antes de você sair pra rua, a história, a fofoca que eu vou contar, ela é uma fofoca que não existe. Então, se os nomes que eu vou usar aqui é fictício, tá bom? Se porventura tiver alguém que esteja passando pela mesma situação, não é intuição minha e nem do ministério
só vou precisar assim, ó, precisar da colaboração de vocês, que atravesse o carro ali, tá? Atravesse o carro, e fiquem ali no carro. À medida do possível, eu vou chamar vocês. Tá? Também só vai ficar a fofoqueira, que é a primeira fofoca. Eu sou fofoqueiro de Deus. Assim, ó, eu vou fazer, tá? Uma fofoca. A intenção desse trabalho, tá? É justamente isso, para mostrarmos que o espalhar fofoca um para o outro, né? Para ver o que vai dar, irmãos. Então eu criei uma história fictícia, que nem eu falei, peguei quem mais, né? Tu é primeiro, tu é que mais tem, a mais inteligente aqui. Eu vou passar a fofoca para ela, vocês estão sabendo da história. Então eu vou contar a história 2 vezes para ti, 2 vezes. Daí tu vai passar para outra. Tá? E tu vai passar também 2 vezes para outra. Para amor. E a amor vai passar para outra. E depois até no final, vamos ver onde é que essa história vai levar. A veracidade da história, porque o objetivo, irmãos, é mostrar de que espalhar fofoca, amém? Ela traz distorções. É essa para ver, irmão, para ver onde é que vai dar a fofoca, para ver que quando a gente fala que o obreiro não pode estar metido em fofoca, obreiro, irmãos, olha, não pode, porque vocês vão ver até o final da história onde é que vai dar essa história original, tá? É do ser humano. Então tá, então vem cá, chega mais perto aqui. Vou falar baixo agora. Ô Grace, só vê lá pra mim lá se elas não estão ouvindo ou se elas não estão vendo, tá? Eu vou contar a história pra ti e tu vai contar pra ela, tá? Depois tu contar, chama ela, tu vai contar a mesma história. Então eu só vou falar 2 vezes, tá? Olha só. Não vou contar, olha só. Essa história, olha só. Presta atenção. Fica aqui porque ela tem que ouvir, tem que dar lá. Ó. Um obreiro fiel por mais de 15 anos da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã dos últimos tempos apostólicos apocalípticos do Brasil, o senhor Luiz Fernando de la Vegas congregava na sua sede nacional lá em Campinas, lá em São Paulo. Luiz Fernando, de 37 anos, divorciado, foi casado por mais de 3 vezes, sendo o primeiro casamento casado por uma colombiana e do segundo casamento de uma chinesa. E atual casou-se com uma brasileira nata, porém seus pais são de origem africana. Luiz Fernando, após 15 anos do ministério lá na igreja dele, lá na Igreja Evangélica Pentecostal Cristã dos últimos tempos, apostólicos, apocalíptico do Brasil, após uma discórdia, uma contenda com seu pastor Kelvin, lá na sede de São Paulo, Luiz resolveu sair da sua igreja, que congregava, e ir morar lá no estado do Rio Grande do Sul. E começou a congregar na Igreja Pentecostal Missionária Divino Espírito Santo, aqui conosco, juntamente com a sua esposa, a senhora de la Vegas. Luiz, após 3 meses de igreja, da Igreja Pentecostal Missionária Divino Espírito Santo, apresentou ser um bom pregador de cura divina, libertação, e ser um grande e uma grande qualificação de dar aula na escola bíblica dominical aqui na Igreja Pentecostal Missionária Divino Espírito Santo. No que os pastores deram a Luiz, né? Os pastores nós deram a Luiz uma oportunidade de exercer suas funções aqui no ministério, juntamente com o pastor Paulinho, o pastor Paulo Roberto de Oliveira, na cura divina e libertação, além de dar aulas na escola bíblica dominical, aqui da igreja. Porém, ao passo de 4 meses de ministério, Luiz relatou ao pastor Paulo, em que ambos trabalhavam junto na cura divina, relatou que estava afastado dos cultos aqui na Mapa, porque ao sair de casa, na manhã de quinta-feira, dia 4 de março de 2021, a caminho do seu trabalho, no que era garçom na Companhia Zafra, Bourbon da Zona Leste de Porto Alegre, foi atropelado por uma carroça e quebrou a perna direita, o dedo polegar esquerdo, além de lesões nas costas. Mas, 3 dias depois, a mulher de Luiz, a senhora de la Vegas, ligou para o WhatsApp da pastora Geise, a esposa do pastor, presidente da Igreja Pentecostal Missionária do Espírito Santo, desmentiu, olha só, olha a fofoca, essa é quentinha, tá pessoal? Desmentiu a versão contada por Luiz,
que ao se justificar o apóstolo Paulo, relatando, né, e comprovando que Luiz tinha cometido adultério, não era nada de atropelamento, contra ela. Com olha só, essa quentinha, com uma novinha de 17 anos de idade, em seu serviço no Zafra. Sem vergonha, né? Além de ter agredido após a descoberta do adultério. Então, o pastor João e a Geise, junto com o conselho da igreja, por maioria de votos, resolveram disciplinar Luiz por 12 meses. Porém, o pastor Paulo foi o único contrário à decisão da maioria dos votos. Ele foi o único que não aceitou. A maioria dos votos. Em que, na sua opinião, Paulo não tinha necessidade de disciplinar. Até porque ele ficaria sem apoio no setor de cura divina e libertação. No período de disciplina, Luiz permaneceu cumprindo integralmente sua disciplina imposto pelo Conselho da Igreja Pentecostal Nacional de Evangelho do Espírito Santo. Ok? A última vez? Sim. Precisa? Então tá. Última vez. Tá? Deixa eu me sentar aqui. Senta aí. Senta que essa foca é na hora. Senta aí. Ó, mas não conta pra ninguém. Por favor, não conta. É segredo. É segredo, tá? Posso contar? Tá. Eu vou chamar. Tá? Fiquei sabendo sobre o irmão Luiz, aquele que está afastado, fiquei sabendo que ele morava lá em São Paulo. Depois de 15 anos, ele era fiel na igreja dele, ele saiu lá por causa de uma desavença. E aí eu descobri que ele foi casado, ele foi divorciado e casou mais 3 vezes, com mulheres diferentes. Uma colombiana, uma mexicana e por último agora com a brasileira, que os pais dela eram descendentes, sei lá, da onde. O que aconteceu? Como ele teve a desavença lá, ele teve que vir pra cá, veio pra cá pro Rio Grande do Sul, porque a mulher dele era daqui, né? Ele veio, começou a congregar aqui na nossa igreja, né, com o nosso pastor, e aí deram uma oportunidade para ele vir congregar junto com o Paulinho para cuidar do culto de cura, de vida e libertação. Tranquilo, né? Depois de 3, 4 meses a gente sabe que o pastor não dá oportunidades assim, mas o pastor confiou nele e deu oportunidade para ele cuidar dos cultos de sábado com o Paulinho. Só que ele estava meio, né, assim, ficou afastado por uns dias. Ele trabalha lá no Zafari, né, da Zona Leste. E aí ele disse pro Paulinho que numa quinta-feira, que ele ficou afastado aí por uns 4 dias, que ele foi atropelado por uma carroça, quebrou o dedo, teve um problema na coluna, sei lá. E aí, depois de 4 dias, a mulher dele ligou pra irmã Geise. E a irmã Geise, a esposa dele contou pra irmã Geise que era mentira, que ele tinha feito um adultério. Ele andava de caso com uma menina de 16 anos lá no trabalho dele. E aí, além da mulher dele descobrir o adultério, ela ainda foi espancada. E aí o pastor e a irmã Geise fizeram uma reunião com o conselho da igreja e decidiram dar 12 meses para ele de banco. Só que o Paulinho não aceitou, sabe por quê? Porque o Paulinho ia ficar sozinho no culto de sábado. E como o irmão era ungido, né? O irmão ainda cuidava também dos cultos dominical, o Paulinho não aceitou. Mas ele permaneceu esses 12 meses aí na disciplina. Muito bem. Então tá. A irmã, então aqui, tá? A primeira irmã passou a fofoca aqui para ela, tá? Então agora ela vai passar para outra pessoa. E vamos ver aonde é que vai dar. Você que está assistindo aí ao vivo aí e vai assistir em casa, vocês vão ver o conteúdo original, tá? Então a irmã agora vai chamar agora outra pessoa que vai fazer a fofoca, tá? Então tudo que ela passou para ti, vai repassar essa fofoca para outro crente fofoqueiro, tá? Fala mais.
só para saber que essas pessoas aqui, elas saíram, elas não ouviram, entendeu? Não tá. O que tu entendeu pra passar pra ela? Passa a fofoca adiante. É passar a fofoca adiante. Ai, irmã, tu nem sabe o que aconteceu, que eu fiquei sabendo. Me fala de uma vez que eu quero me contaram. Me contaram, irmã. Irmã, mas ele era de São Paulo. 15 anos divorciado. Era 15 anos divorciado. Por causa de uma desavença. Não era? Vai, Continua. Aquilo que tu entendeu, vai. Não, é que não pode ter interferência. É aquilo que tu entendeu, vai. Por causa de uma desavença. Ai, deu branco, irmão. Por causa de uma desavença. Foi casado 3 vezes. 3 vezes. Ai, me deu branco. Ai, me esqueci. Esqueceu da fofoca? Verdade, pois é, eu já fiz curiosa. Mas ter casado 3 vezes, eu não tenho dinheiro. Deu branco. Dá pra auxiliar na fofoca? Não pode. Eu sei que Não tinha uma pode. brasileira, uma colombiana, uma brasileira. Ai, não, a outra eu não me lembro. Mas era bem. Disseram que foi por causa de adultério. Sério. Não tenho certeza, irmã. Jesus, eu fiquei nervosa por causa da mulher, eu esqueci o bagulho. Mas, nem te conto. Tem que fazer a minha conta, me conta. Irmã, daí veio para Porto Alegre, né? Congregar na igreja Pastor João. Ficou fazendo culto com o Paulinho. Veio uma noitinha ali, como se fosse. Na cura divina. Mas já foi pro público, irmão. Acho que era isso, não me lembro. A minha foca terminou. Não me lembro, deu branco, fiquei nervosa. Aconteceu pela fofoca, agora eu vou passar tudo errado também. Tudo errado. Acabou na fofoca. Mas era por aí. Essa fofoca eu vou passar o mesmo. Então vamos contar. Essa fofoca, então? Essa fofoca? Os irmãos que estão assistindo aí, ó, é uma dinâmica aqui no curso de obreiros que a gente quer passar assim, ó, o grande perigo que tem no repasse de fofoca. É o grande perigo que tem da originalidade, originalidade dos fatos, para ver se vai haver alguma distorção ou não. Então tá. Então agora vamos para a terceira pessoa que ela faz fofoca, que é a última, para ver onde é que vai dar essa história aí, tá? Essa fofoca quentíssima da igreja, tá bom? Vou chamar lá. Vai lá. Mas vai, Natal. Vai contar uma fofoca daquela. Teu companheirinho. Teu companheirinho do círculozinho de Misericórdia. libertação. O que fez? Irmão Luiz. Vou citar nomes mesmo, porque né, pra mim ele é um pilantra. Um homem que veio lá de São Paulo. Entendeu? Fugindo de lá, porque casou com 3 mulheres. Misericórdia. 3. Eu não sei o que ele tem, né? Porque se tem dinheiro, aí sim pra ter 3 mulheres. Misericórdia. Mas sei que, né? Daí veio pra cá agora se esconder aqui na Igreja do Espírito Santo. O que tu Misericórdia. acha disso? Só Jesus. Deus vai ter com ele. Não é muito santo, né, meu amor? Só que eu tá filmando, né? Ia ter que filmar ele também, né? Tá, mas conta a fofoca do que ele era. Daí, não, eu já nem me lembro que é pra mim não tá com vergonha ordinário, porque é um homem que anda com 3 mulheres, né? Sim, né? Tu é homem também, né? Tu vai dizer que ele tá certo. Né? Não pode fazer isso, mas Cada um tem a sua vida. só tô te passando a fofoca, né? É dentro do meu critério, assim, agora, que eu também tô me convertendo. Que bom, né, irmão? Isso. É bom, é muito Daí, bom, né? então, eu tenho pra te dizer que tu chama a atenção dele, né? E qual é o nome dele? O Luiz, irmão Luiz. Irmão Luiz. Mas o que houve com ele? O que aconteceu com ele aqui na igreja aqui? A princípio, eu peguei a fofoca bem mal, né?
E tu tá repassando ela. Isso, eu tô passando errado, né? Tá passando que não sabe? Passando aqui. Não, eu tô passando o que eu entendi. Entendeu? Então, mas o que aconteceu com daí? Mas ele traiu lá em São Paulo? Ele traiu lá em São Paulo, lá? O que foi? É isso, acho que sim, traiu, andou com Foi lá em São Paulo, lá? Isso, aham. Ou foi aqui no Rio Grande do Sul? Não, ele veio de lá pra cá, né? Ah, ele já veio adulterando, no caso. É isso, exatamente. Ele já veio adulterando. Isso, aham, e daí aquele tá escondido. Né? Ah, tá, mas tá, só que eu quero entender, já que eu estava fazendo a pergunta. Tá, mas então ele cometeu adultério lá em São Paulo. Sim. E veio esconder aqui na Bíblia do Espírito Santo. Isso. Só não sei se ele trouxe a mulher, a terceira, né? A terceira. Pra lá, né? Aham. E agora. Aham. Né? Tá, mas me diz uma coisa. 3. Tá, mas me diz uma coisa, porque eu me interessei também nessa história, né? Ah, pois é assim. Mas, mas a igreja aceitou esse tipo de coisa aí? Bom, a princípio ele tá, né? Tá, como assim? Tá no carguinho dele, né? Como? Disfarçadinho, escondidinho. Tá, mas o pastor não ficou sabendo disso aí? Acredito que não. Não? Acredito não, pastor, acho que não sabe, não. Né? Porque é fofoca, né? Nós estamos aqui só, né, fofocando. Mas Nós estamos quantas tentando vezes ele achar traiu com a mulher mesmo? Mas ele traiu a mulher quantas vezes lá em São Paulo? Lá? Ele veio de lá, eu andava com duas lá, né? Ah, andava com duas. Andava com duas, isso. Daí, não sei se a terceira ele achou aqui ou veio com ela de lá também, entendeu? Então ele tava... Com a terceira, eu Ele tava com casamento liberal, então lá. Ele tava com casamento liberal. Eu excluí a família aqui, agora aqui. Eu sei a família. Entendi. Não vou falar. Pois é, Não vou falar. falou, mas então tem que aumentar, né? Tá tranquilo então? É isso aí então? Ah, eu sou boa. Você que tá em casa aí, não sabe o que está acontecendo. Abriu agora. Nós estamos numa dinâmica aqui na igreja sobre os cuidados que o obreiro, claro, não é só obreiro, mas como é um curso de obreiros, o cuidado que o obreiro deve ter em estar dentro do grupo de fofoca. O grande cuidado que o obreiro tem que ter em participar ou repassar informações, fofoca, diz que me diz que, informações que me disseram. Quem assistiu desde o começo viu que eu contei para a primeira pessoa, que não era para ela ter contado. Eu li a história original para ela 2 vezes. E ela tinha a intuição de repassar para essas pessoas aí, que seriam o fofoqueiro, mas nenhum deles estavam ouvindo a história original. Então um ficou passando para o outro, enquanto estavam na rua lá, sem ouvir a história original. Eles iam passando um para o outro. Então a dinâmica de hoje é esta, o grande cuidado que a gente tem de cometer sobre o repassar fofoca. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que nós deveríamos fugir dos tais. Não era nem para a gente sentar na mesa com os tais. Agora você vai ver e vai rever essa transmissão na sua casa, você vai ver toda essa dinâmica e vai ver que do que dá, né, que pode causar grandes prejuízos para a igreja, grandes distorções para as pessoas, causando danos morais, causando difamações, matando a alma espiritual por repassar mentira ou repassar informações do diz-que me diz. Então, obreiro que está cometido, que eu já falei na inicial, que está envolvido em fofoca, irmão, ele não é obreiro da igreja, ele é obreiro do diabo, ele é obreiro de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? O diabo. Então, se eu repasso informações que me disseram, que o outro disse para ele, eu estou sendo um mensageiro do diabo, porque eu sou filho dele. Então, se o pai da mentira é o diabo, e eu cometo mentira, ou espalho informações que nem eu sei, eu sou filho dele. Então, eu sou filho do diabo, ou seja, eu sou um diabinho. Então, não é obreiro. Correto, irmão? Ou estou mentindo? Então, agora... fizeram a fofoca toda, já fizeram o prejuízo, já começou aquele alvoroço na igreja, bem-vindo Espírito Santo. Agora eu vou contar para você a história original, a história verdadeira, e vocês em casa, como vocês aqui, vão ver
Aonde é que foi parar essa história? A distorção, quem estava aqui assistindo já viu, né? Que houve distorções. Olha, não. A Cristiane que estava aqui. Bastante. Ô, Cristiane, tu acha que houve distorção pouca ou muita? Muita. Muita? Tu acha? Até no repasse. E tu, irmã? E tu, que? Hã? Até no primeiro repasse. Até no meu repasse. Olha lá, tu viu? Que elas estão dizendo aqui que... Ei, irmã, tu que também... Tu acha que essa história teve muita relevância mentirosa aí? Teve? Tu acha? Vamos ver então. Onde é que foi parar essa história? Vamos ver. Agora chegou a pessoa que... originalidade da história. Olha só, vocês viram o que aconteceu. Na última história repassada para o Paulinho, né, da irmã Lisiane, que passou o Paulinho, disse que ele adulterou aonde? São Paulo. Em São Paulo. E ele estava com 2 mulheres lá em São Paulo. Correto? E que a igreja não sabia de nada. Foi. Que a igreja não sabia de nada. Que o pastor João não sabia de nada, coitado. Né? Olha só. Né? Então agora vamos ver a originalidade da história para vermos o perigo que tem de repassar fofoca. Aí não, pastor, eu não estou repassando, eu só estou comentando. Irmão, é o diabo da distorção na tua mente. Meu Deus do céu. Se eu estou passando algo que eu não sei, ou algo, irmão, se tu o teu pastor vai resolver o problema teu, irmão, não é fofoca. Tu quer quebrar mentira para ele agora. Aí eu passar pro fulano, e o fulano, não é para contar, mas o fulano vai contar pro amigo dele. E o amigo dele vai contar pro melhor amigo dele. E assim, irmão, a igreja inteira está facciosa. Está, irmão, às vezes, irmão, calúnias e difamações, coisas mentirosas. Então nós vamos ver o que aconteceu. Olha só, vou contar a originalidade. Olha só o que aconteceu. Que nem eu já falei, os nomes aqui são fictícios, não aconteceu isso é uma ficção. Se porventura tem histórias parecidas, ou até com algum nome aqui, que são fictícios, tiver algo que não tem nada a ver, foi uma história inventada, tá bom? Então se alguém se achar que, né, então isso aí não existe. Né? Isso já foi falado lá no começo, tá bom? Os nomes são fictícios, a história é fictícia, tá bom? É só para nossa dinâmica e ver o grande perigo que tem o blá blá blá. Olha só, a história original, fala bem alto. Vocês viram? A irmã aqui, as irmãs que estavam lá na rua lá, meu Deus, agora vamos se apavorar das mentiras que foi dito aqui, das distorções e do grande prejuízo que vocês não saíram para a igreja. O grande prejuízo do céu para a igreja. E não só para a igreja, para o próprio irmão aqui. Que coitado dele, ele cometeu, vamos ver se ele cometeu. Ele estava com 2 mulheres lá em São Paulo. E veio se esconder aqui na igreja aqui no Rio Grande do Sul. História original, vamos lá, olha só. História original que foi contada desde a primeira fofoca. Um obreiro fiel por mais de 15 anos da igreja evangélica pentecostal cristã dos últimos tempos apostólica apocalíptico do Brasil, o senhor Luiz Fernandes de la Vegas congregava na sua sede nacional lá em Campinas, em São Paulo. Luiz Fernando, 37 anos, divorciado e casado por mais de 3 vezes, sendo o primeiro casamento casado com uma colombiana e do segundo casamento casado com uma chinesa, e a atual do casamento aqui por uma brasileira com seus pais de origem africana. Luiz Fernando, após 15 anos de ministério da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã dos últimos tempos apostólicos apocalípticos do Brasil, após uma discórdia com seu pastor Kelvin, na sede em São Paulo, Luiz resolveu sair da sua igreja, que congregava, e ir morar no estado do Rio Grande do Sul. E começou a congregar na Igreja Pentecostal Missionária Bem-vinda Espírito Santo, junto com a sua esposa atual, a senhora de la Vegas. Luiz, após 3 meses da Igreja Pentecostal Missionária Bem-vinda Espírito Santo,
apresentou ser um grande pregador de cura divina e libertação e uma grande qualificação de dar aulas na escola bíblica dominical da Igreja Pentecostal Missionária Bem-vindo Espírito Santo. No que os pastores deram a Luiz a oportunidade de exercer tais funções no ministério, juntamente com o pastor Paulo de Oliveira na cura divina e libertação, além de dar aulas na escola bíblica dominical. Ao passo de 4 meses de ministério, Luiz relatou ao pastor Paulo, em que ambos trabalham junto na cura divina, que estava afastado dos cultos na Mapa, porque ao sair de casa na manhã de quinta-feira, dia 4 de março de 2021, a caminho do seu trabalho, em que era garçom na empresa Zafari Bourbon, na zona leste de Porto Alegre, foi atropelado por uma carroça e quebrou a perna direita e o dedo polegar esquerdo, além de lesões nas costas. Olha só! 3 dias depois, vamos continuar. Os irmãos estão até com vergonha de repassar mentira aí, ó. Mas, escuta. Mas, 3 dias depois, ó, agora vamos ver essa história do adultério. Mas, 3 dias depois, a mulher de Luiz, a senhora de la Vegas, ligou para o WhatsApp da pastora Geis, esposa do pastor presidente da Igreja Pentecostal Missionária Bem-vindo Espírito Santo, desmentiu a versão contada por Luiz ao se justificar ao pastor Paulo, relatando e comprovando que Luiz tinha cometido adultério contra ela com uma novinha de 17 anos de idade. Ó, vocês viram que no começo já passou errada a mentira. Disseram que era menina de 16. Vocês viram? Vocês viram? Não sei se vocês lembram, mas eu que foi repassado, já começou a mentira. Ela disse que ia dizer uma pessoa de 16. E, olha só, de idade. Em seu serviço no Zafre, além de ter agredido após a descoberta do adultério. Então, o pastor João e a pastora Geis, junto com o conselheiro, junto com o conselho da igreja, por maioria de votos, resolveu disciplinar o Luiz. Vocês viram que nem o pastor sabia? Então como é que ele ia ser disciplinado? Por 12 meses. Então, Luiz foi disciplinado por 12 meses. Porém, o pastor Paulo foi o único contrário na decisão na maioria dos votos, em que, na sua opinião, Paulo não tinha a necessidade de disciplinar, até porque ele ficaria sem apoio no setor de cura divina e libertação. No período disciplinar, Luiz permaneceu cumprindo integralmente a sua disciplina, imposta pelo grupo de conselho da Igreja Pentecostal Missionária Bem-vindo Espírito Santo. Ponto final. Essa é a história verdadeira. Mas o repasse já começou nas esposas, porque é uma boliviana, né? Uma chinesa e uma brasileira. Uma brasileira. Foi uma boliviana e uma mexicana. Eu nem absorvi isso aí. Só peguei. Então, ó, esse vídeo, depois vocês vão ver em casa, vocês vão ver em casa direitinho, tá? Vai estar ali no grupo da igreja. Vocês vão ver, irmãos, não sei se tem gente assistindo. Vocês viram que essa dinâmica que a gente fez aqui no curso de obreiro, vocês viram a grande distorção que teve no repasse da fofoca? Olha, irmão, o absurdo. Disseram que a igreja nem estava sabendo. Mas como é que a igreja não estava sabendo se foi dada a disciplina? Disseram que o coitado do Luiz Fernando de la Vegas, disseram que ele já estava com 2 mulheres lá em São Paulo. E veio se esconder aqui no Rio Grande do Sul, na igreja Bem-vinda Espírito Santo. Olha, irmão, a fofoca. Coitada da Dela Vegas. Além de ser traída, agora já foi traída 3 vezes pela novinha de 17 e agora pela... Tu tá entendendo, irmãos, o perigo
Ó, irmão, por isso que eu digo, vocês estão fazendo aqui o curso em nome de Jesus. Não aceita fofoca. Em nome de Jesus de Nazaré. Não aceita diz-me. Tenha repulso de quem te convidar para ir na tua casa para cometer fofoca. Vocês viram, irmão? Foi uma brincadeira, uma dinâmica, mas que Deus me revelou que era para fazer. Por isso que eu pedi para os irmãos viessem aqui. Mas quando Deus me revelou, Ele já me mostrou que eu ia ter dificuldade para fazer essa dinâmica, porque o diabo ia ser desmascarado, que Satanás ia ser desmascarado com essa dinâmica. Porque, irmão, daí, essa foi a questão da pessoa fictícia, uma história que não existe, não foi inventada, do Luiz Fernando de la Vegas. Agora, essa história pode ser uma história que poderia ter contado contra a tua vida, contra você, contra o teu ministério, contra o pastor. Me disseram que o pastor, disseram que o pastor, fez algo com a irmã, disciplinou sem prova, disseram que o pastor está roubando, disseram que a fulana, ela está fazendo intriga, porque ela quer derrubar a ciclana. Olha só, irmão. Aonde é que leva uma fofoca? Por isso que a igreja, bem-vindo Espírito Santo, não aceita fofoca, irmão. Quem está metido vai para o banco, e quem é obreiro perde o cargo, e quem quer ser obreiro, mas está metido em fofoca, nós nem sequer selecionamos, porque o obreiro tem que ter repúdio, tem que cogitar, tem que vomitar esse tipo de coisa, irmão. Claro, sempre vai ter fermento. Sempre vai ter fermento, sempre vai ter no meio evangélico, porque a Bíblia diz, irmão, que a grande seara, irmão, né? Vai lá, o trabalhador semeia, trabalha bonitinho o pastor, lá o grupo das irmãs lá do coral vai lá e planta coisa boa, semente boa. Lá o pessoal lá da área social, meu Deus, faz semente de amor, vai lá, semeia. O pastor lá semeia amor, carinho, respeito, diálogo, ele semeia a palavra de Deus, semeia a união. O pessoal da cura divina, glória, aleluia, libertação, transformação de vida, transformação de alma, ele semeia a boa semente. Porém, a Bíblia diz que à madrugada, à noite, vem o ladrão. Quem é o ladrão? O diabo. Ladrão, Satanás. Ladrão, o divisor. Ladrão, aquela pessoa, irmão, que ela nunca quer se enganjar com a igreja. Ela só quer falar da igreja, ela só quer falar do irmão. Ela só quer, irmão, ela está sempre... Esse que é o ladrão. O ladrão, ele não se envolve em ajudar, mas ele se envolve em criticar. O ladrão, irmão, ele tem ciúmes de quem faz, mas ele mesmo não faz. O ladrão é aquela pessoa, irmão, que tira, ele é o juiz da igreja, ele é o juiz da igreja, ele julga sem saber a história, sem buscar a verdade. Esse é o ladrão. O ladrão é esses que repassam coisas que não é verdade, coisas que é mentira, e repassam coisas que me disseram. Lá no livro, irmão, de Êxodo, lá quando Deus falou sobre os 10 mandamentos, ele mesmo disse lá que não era para dar falso testemunho. E se eu estou testemunhando e repassando coisas que eu não vi, que eu não sei, mas que me disseram, é sim falso testemunho. E eu estou prejudicando o meu irmão, eu estou matando o meu irmão. Vocês estão entendendo, irmãos, o grande perigo? Daí a igreja toda está ali semeando, todo o grupo enganchado, pá, meu Deus, ajuda um, ajuda outro, né? Os grupos se unem, meu Deus. Agora vem a noite e vem o joio, que são esses, o diabo. Aí vem o diabo, irmão, ele pega e começa a jogar o quê? No meio da minha plantação, da nossa plantação da igreja, bem-vindo Espírito Santo, ou de qualquer outra igreja, Deus e amor, Assembleia de Deus, restauração, são meus amigos, irmãos de Cristo. O que ele semeia? Intriga. Joio, que é intriga. Começa, vem o joio, pá, começa. Planou, me disseram, ouvi falar, não conta pra ninguém, é segredo. E começa o joio. Quando vê, isso é bíblico. No dia seguinte,
Vai lá o trabalhador, os setores vão lá, vão ver o trabalho, vão lá ver a sua plantação e olha e se apavora. Meu Deus. Meu Deus, diabo. Aí entra o mistério de Deus também, né, pastor? Hã? Aí entra o mistério daí também de Deus, né? Porque, né, dentro do trigo tem o joio, né? E aí é que a gente vai ver quem é de verdade. Com certeza. Porque Com quem é de certeza. verdade Com certeza. vai abater o joio. Com certeza. Daí vê todo aquele jogo. Agora a Bíblia diz: não, eu vou tirar o joio. Para quem não sabe o que é joio, tá? Esse vídeo eu vou reeditar. Então eu vou mostrar para você o que é o joio. Joio, irmão, ele é parecido com o trigo. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Agora esse aqui é o trigo, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Joio, irmão. Por que Jesus disse, ó, toma cuidado que se tu querer tirar o joio, vai vir no trigo. Por quê? Porque é os escândalos. Porque o joio, ele tem a aparência de trigo. É o crente, irmão, que tem a aparência. É Bíblia na mão, ele dá um. Estão olhando lá, revelação. Mas, irmão, a Bíblia diz que eu devo servir a um Senhor e odiar o outro. Então, como é que eu posso servir a dois senhores? Servir o diabo da mentira, o diabo da confusão, o diabo da desunião, o diabo dos ciúmes, o diabo da contenda, e querer servir a Deus. Então, essas profecias aí, ó. É o diabo que está te revelando. É o diabo. E esse sentimento de poder e de glória é o espírito enganador. Porque diz a Bíblia que Satanás se transforma em anjo de luz. Se transforma em anjo de luz, irmão. O diabo fala em línguas, tem experiência sobre isso. Eu e a mulher, ele fala olhando a baia. Ele sabe, mas não é o Espírito Santo. É o Espírito do mal, espírito do disfarce. Aí ele engana muito. Daí por quê? Tá, ele é parecido com um crente. Porém, no seu bojo, onde era para dar o trigo, ali está vazio. Ou seja, ele não produz trigo. Ou seja, é um crente vazio. É um crente, irmão, que quando abre a boca, só fala fofoca. É só falar contra o pastor. É só falar do grupo de irmã, da liderança. É só falar da cura divina, que os cultos lá, você tá entendendo, irmão? Só fala, mas cadê o setor da limpeza? Cadê a obra social, né? Então um monte de roupa lá ninguém leva. Mas também não se disponibiliza para ajudar. Fala aí. Tá entendendo, irmão? Daí, eles não têm nada em si, ele é vazio. É só a aparência. Mas o grande cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de gente, porque eles se raizam dentro da igreja. Nós temos tanta história para contar, mas eu não vou contar aqui. Tanta história de gente se raizaram. E tem um detalhe, o trigo, ele não se raiza tanto quanto o joio. Pode procurar lá no Google, lá todo mundo conhece o Google, né? Vocês vão ver que o trigo, ele se raiza, a raiz dele é mais profundo e se entrelaça nas raízes do trigo. Ou seja, se alguém tirar, vai arrancar o trigo. É o que acontece diariamente aqui dentro da igreja. O joio se raiza e quando eles saem da igreja, quer levar todo mundo. Não precisa nem falar de caso, você já sabe. Senhor, tá entendendo, irmão? É o grande perigo que a gente tem que ter com o joio. Por isso que às vezes é melhor, entendeu? Porque o próprio Deus tira, irmão. Mas a gente não pode querer tirar. O próprio Deus tira. Mais um detalhe, além dele se raizar, ter raiz mais profundo do que o trigo verdadeiro, ele se raiza nos trigos verdadeiros. Ou seja, para que se puxar, ele puxa junto. Quem é que nunca te convidou para ir para outra igreja? Não quero me responder, só fica só ouvindo.
Quem é? Vamos sair da Bíblia do Espírito Santo, vamos para a igreja Espírito do Fogo Estranho. Estou dando exemplo. Quem é que nunca te convidou para ir assim, ó? Vamos lá. Duvido que lá o fogo pegou e lá na igreja Bíblia do Espírito Santo vai passar alguma coisa tem, claro. O povo fofoqueiro que está aqui. Está te convidando para ir, tá entendendo? Meu Deus do céu. Sim ou não, irmão? É verdade. Então toma cuidado, tá? Agora, um grande detalhe. Ai, Deus. E último, já vou acabar, para a gente ir embora. O joio, o trigo, ele é flexível. Ele é flexível. Aleluia. Glória a Deus. Agora, o joio não aceita a disciplina. Ele é duro. Pastor mandou orar, não vou. Pastor mandou jejuar, ele não me manda. O pastor, irmão, não aceita a correção, não aceita. Eu vou buscar outros pastores para me orientar, mas não, pastor. Não, quem manda aqui sou eu. Não sou criança. Não se dobra. Ele é soberbo. E a soberba, diz a Bíblia, que levou Lucifer de anjo de luz para anjo das trevas. E seu nome já não é mais Lucifer, mas Satanás. Está entendendo, irmão? Do grande perigo. Irmão, o Espírito de Deus, ele fale mais em vossos corações. Que eu tenho certeza que Deus já me revelou que ia ter pouca gente mesmo, mas eu tenho certeza que o diabo foi envergonhado mais uma vez. E o que ele tem para passar para vocês é isso. Tomem cuidado com blá, blá, blá. Obreiro, longe da fofoca. Obreiro, longe do disque me disque. Agora, atitude do obreiro. Vamos tomar um cafezinho lá em casa? Vamos lá. Faça um café bem gostoso lá para irmã. Irmã, eu vou fazer uma massinha bem gostosinha para nós. Irmã, vamos tomar um leitinho. Vamos tomar um leitinho. Mas irmã, tu sabe. Irmãos, eles são bem assim, mas eles são satânicos. Irmão, eu não gosto nem de falar. Tu me desculpa, tá? Não, mas eu não estou fazendo fofoca. Mas eu estou te comentando. Irmão, tu viu o que aconteceu com o irmão Luiz Fernandes de la Vega? Tu viu? Tu viu que o pastor Paulo de Oliveira não aceitou? Me desculpa. E qual é a tua atitude, obreiro? Vai te converter. Vai te converter. Olha, irmã, muito obrigado. Irmã, desculpa, irmã. Olha, com todo respeito, irmã. Eu sou obreiro da igreja, eu sou um semeador de almas, de vidas. Olha, tu me desculpa, mas eu não posso resolver o teu problema. E até nem quero ouvir, porque, sabe, senão para não entrar isso dentro do meu coração, mas vou te convidar, vamos lá por ele agora. Irmão, a pessoa vai pegar, irmão, que ele disse acreditado, né? Vai pegar o seu rabinho, irmão, vai colocar na escola, é assim que fala, né? Vai colocar na escola e vai parar com a fofoca, porque tu não deu lugar ao diabo. Ô, glória! Porque tu não deu lugar a Satanás. Infelizmente, irmão, muitos aqui, tivemos muitas casas aqui, casas em outras igrejas, amém? Infelizmente, vidas, joio, arrancaram trigo. Joios arrancaram pessoas boas, injetaram veneno. Infelizmente, elas vão ter com Deus, elas vão ter com o Espírito Santo, porque ai daquele que toca na noiva de Cristo. A Bíblia chega a dizer que é melhor se enforcar, colocar uma corda no pescoço, colocar uma pedra, se jogar se lançar ao mar, se suicidar, do que escandalizar os pequeninos do Senhor. E ainda mais, irmão, a obra de Deus. Quando eu passo para frente uma fofoca, eu estou matando almas, eu estou matando vidas, eu estou injetando aquilo que não presta, mas injeta amor. Se alguém chegar com blá blá blá, vai lá, tenta procurar a pessoa que ela tentou injetar, dá um abraço, diz que tu ama. Porque infelizmente, irmão, eu fico triste, irmãos, que até que nem acontece muito com a gente aqui, né? Às vezes, irmão, as pessoas estão se dizendo, a gente não sabe por quê. Quando a gente vai ver, irmão, a pessoa às vezes está até com ódio de nós, daquilo que a gente nem sabe o que é.
por causa da mentira. Mas em nome de Jesus, vamos ser obreiros de verdade. Amém, irmão? Irmãos, o obreiro que não falei é amigo do pastor. A fofoca, o que é fofoca? A fofoca é repassar informações um para os outros. Agora, eu comunicar, denunciar algo para o pastor, para a liderança, para resolver, eu não vou passar para a irmãzinha fulana de tal que não tem nada a ver, ela não vai resolver nada. Mas eu passando para a direção, irmão, para resolver, irmão, é lógico que isso não é fofoca. Muito pelo contrário, eu já preguei aqui sobre isso uma vez. Eu já preguei aqui sobre confronto. Para solucionar problema tem que ter confronto, tem que confrontar, tem que resolver. Para resolver problema, agora eu não vou, já foge de solucionar problema a repassar informações para a fofoca. Agora eu chegar no pastor, chegar na liderança, chegar no chefe, chegar para resolver o problema. Claro que não é fofoca, irmão, porque até mesmo o obreiro, irmão, o obreiro não pode esconder a informação do pastor, porque ele está pecando por omissão. Quantas vezes, irmão, eu fui prejudicado como pastor de obreiros que vai me contar coisas, não me contaram. Porque eu já falei, teve casos de pessoal se desviando, sem eu saber o que era. Quando eu fui procurar a pessoa porque o fulano... Tá, mas por que não chegou em mim e não me disse? Ai, porque eu pensei que tu fosse ficar bravo. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Daí como é que eu vou solucionar o problema? Fora outros casos que é o contrário. As pessoas chegam para mim, depois que a pessoa já se desviou. Ai, pastor, eu soube que a irmã falou, por causa disso. Ah, mas eu nem sabia. Ah, eu sabia, pensei que o irmão soubesse. Ah, irmão, teu obreiro não é, teu amigo do pastor não é. Esconder, irmão, informações do pastor não é atitude de obreiro. Ai, mas eu tenho lugar para trazer luta para o pastor. Não, tem que trazer sim os fatos, situações para o pastor resolver. Agora, pastor, eu vou te falar, mas eu não quero me envolver. Tu pode me falar, tudo bem. Mas tu, nessa parte, eu não quero se envolver. Tu também não está sendo um bom obreiro. Porque o obreiro luta não em prol do pastor, mas em prol da obra. Então, se a obra está sendo prejudicada, eu posso colocar meu nome, só testemunha, eu vi, eu vou para o confronto, porque a causa não é tua, pastor, a causa é as almas, a causa é expor por terra a mentira, é trazer a clareza da verdade. Então eu estou aqui como teu amigo e em prol da verdade. Porque hoje, infelizmente, acontece. Vou te contar, mas tu não diz meu nome, tu não diz o meu CPF, tu não diz onde é que eu moro. E daí, como é que eu vou colocar? Como é que eu vou colocar? Mentira! Diabo, que você levantou no pé! Não, mas eu vou orar! E cara, isso vai pisar na cabeça desses fofoqueiros! E a pessoa, irmão, estava usando de engano sempre, até o momento quando Deus abre o jogo de verdade e vendo que a pessoa sempre usou de mentira e falsidade. Está entendendo, irmão? Por isso que eu repito e digo, irmão, toda a solução de problemas tem que ter confronto, irmão. Infelizmente, às vezes, as pessoas são muito perigosas. Pessoas, irmão, são muito perigosas, elas usam do sentimentalismo, elas choram. Elas simulam, irmão, é triste, irmão. A experiência que eu tenho, irmão, é triste, é lastimável. São artimanhas do diabo, né? Que até que nem eu sempre falo, se eu, já teve situações, irmão, só para vocês terem uma ideia, que eu chegava nas pessoas, chegava e disse, pô, mas será que eu estou me colocando contra o fulano? Porque a pessoa... Nossa, ela desmente e com firmeza, olhando no teu olho, e se esperar, começa a chorar, começa a babar, começa a dar até um treco, a ponto de chamar o SAMU, nos coloca como... Ai, irmão, eu tenho tanta experiência nessa minha jornada de Deus e amor, restauração, bem do Espírito Santo, Gideões, Alvorada.
É o bem-vindo Espírito Santo. Tá entendendo, irmão? São experiências, irmão, que às vezes nos coloca, me coloca como pastor, me coloca às vezes até em situação tipo, aprovar o Espírito. Será que eu estou sendo usado por Deus ou estou sendo usado pelo diabo? Mas, como diz a Bíblia, os injustos não prevalecerão na congregação dos justos. Eita, glória. Elas podem fazer o que fazem, muitas vezes levam pessoas, entendeu? Arrancam pessoas, mas a verdade vem à tona. Eita, glória. E quando a gente vem, irmão, o choro cai por terra, o estinique cai por terra, sabe? E a verdade vem à tona. Eita, glória. Tá entendendo, irmão? Então, vamos ser, irmão, se unir como obreiros, como obreiras, irmão, e não dá lugar a esse demônio, porque é demônio, é o diabo. Quantas igrejas destruídas por causa de fofoca, quantos ministérios destruídos por causa disso. Amém? Um exercício para vocês, em casa. Façam estudo bíblico sobre isso, com versículo, capítulo, e me mandem daí pelo WhatsApp. Esse vai ser o exercício, tá? Fazem um estudo. Tudo sobre fofoca? Um estudo sobre isso tudo que eu vou falar, sobre fofoca. Procura, tá? Irmãos, né? Você que tem dificuldade, procura o Google até mesmo, mas procura sobre isso, procura sobre versículos baseando-se no que a gente falou hoje. Livro de Tiago, pastor. Muito bom. Tiago, claro. Tiago ele foi mais do que... Tiago ele chegou a dizer, irmão, que a língua, crente fofoqueiro. A Bíblia chega a dizer que se tu tenta ser religioso, a tua religião é vã. Tudo jogado fora por causa da tua língua. Se tu tenta ser religioso, não freia a tua própria língua, a tua religião é vã. Isso. Colocaram aí? Não, eu falei. Ah, tá. Livro de Tiago. Amém, irmão? Tá? Mas daí, cara, só sobre isso, sobre a língua, tá? Ó, usa as palavras. Fofoca, sobre o pecado da língua, tá? Usa essas palavras, tá? Procurem, se baseiam-se, tá? E daí na próxima aula, vou dar a oportunidade pra você dar um estudo aqui. Hein, pastor? Tá? Posso fechar aqui? Irmãos, Deus abençoe. Até mais. Obrigado por assistirem aí o nosso curso de obreiros, tá bom? Deus abençoe. Amém. Tá? Vamos colocar de pé pra gente embora.